Hoje, a gente vai mergulhar num texto antigo que fala de uma sociedade em crise. É uma história que vai muito além de um simples desastre natural, sabe? Ela revela uma crise de liderança de verdade. E tudo isso com uma intensidade que parece um drama de cinema. Para a gente conseguir acompanhar essa tensão toda, nossa análise vai ser como uma peça de teatro em 5 atos. Primeiro, a gente vai ver a crise da seca. Depois, o apelo desesperado do povo. Em seguida, uma rejeição chocante. Daí, a gente entende o engano que estava acontecendo e, por fim, uma última prece. Vamos lá! Ok, vamos começar pelo começo, o primeiro ato. Aqui, o cenário é montado e ele é desolador. Uma terra inteira sofrendo com uma seca terrível. Logo de cara, o texto já joga a gente no meio do desespero. Não é um probleminha qualquer, localizado, é um sofrimento que toma conta da nação inteira, de cada canto até a capital, Jerusalém. O luto é geral. E a descrição, nossa, é brutal. Isso aqui não é só falta de chuva, não. É o colapso completo da ordem social e até da natureza. Pensa só, os potes de água voltam vazios. Os agricultores, que são a base de tudo, cobrem a cabeça de vergonha. A coisa é tão feia que afeta o instinto dos animais, com as servas abandonando os próprios filhotes. E essa imagem dos jumentos tentando beber o vento é de arrepiar. E aí, no meio desse caos todo, como é que o povo reage? Eles se voltam para o lado espiritual da crise. Vamos ver isso agora, no segundo ato. Na hora do aperto, eles fazem uma confissão coletiva. E isso é interessante. Eles não culpam só o clima. Eles olham para dentro e reconhecem os próprios erros, a relação quebrada com Deus. É um momento de autocrítica em meio ao caos. E aqui a súplica vira um questionamento muito profundo. É como se eles dissessem, puxa, por que você, que a gente considera nosso protetor, tá agindo como um turista aqui? Alguém que só tá de passagem, sem se importar com o que tá acontecendo com a gente. Bom, a resposta para esse apelo desesperado é o grande ponto de virada da história. E olha, definitivamente não é o que o povo estava esperando. A resposta é chocante. Em vez de misericórdia, o que vem é uma rejeição dura, direta. A mensagem é muito clara. Podem parar de rezar, de jejuar, de fazer rituais, porque nada disso vai ser ouvido. A conexão simplesmente foi cortada. E não para por aí. O julgamento de Deus vem com tudo em 3 frentes. O povo não vai ser destruído só pela seca, mas por uma combinação terrível de guerra, fome e doença. A situação, que já era ruim, está prestes a ficar muito, muito pior. Tá, mas por que um julgamento tão pesado assim? A resposta está numa mentira perigosa que estava se espalhando no meio do povo. É o nosso quarto ato. É aí que o profeta Jeremias entra em cena e explica o que está acontecendo. Existiam outros líderes, outros profetas, que estavam basicamente dizendo para o povo o que eles queriam ouvir. Mensagens que iam na contramão de todos os avisos de desastre. E aqui fica claríssimo qual é o conflito central. E nossa, como isso é atual, né? De um lado, a mentira confortável. Fiquem tranquilos, vai ter paz, nada de ruim vai acontecer. Do outro, a verdade dura e inevitável. A promessa de que tá tudo bem contra o aviso de que a destruição é certa. O texto faz questão de definir quem são esses falsos profetas. E olha, não são mensageiros de Deus, não. As palavras deles vêm de visão falsa, de adivinhação. E o mais importante, do engano do seu próprio coração. Basicamente, eles estão vendendo ilusões para confortar as pessoas, não a verdade. E o mais trágico de tudo é que as pessoas que acreditam nessas mentirinhas confortáveis não escapam do julgamento. Elas acabam tendo o mesmo destino terrível dos mentirosos. O texto diz que os corpos vão ser jogados nas ruas. A consequência de acreditar na mentira é fatal. Com esse cenário todo, a gente chega ao ato final, que culmina num último e desesperado apelo. É Jeremias falando de novo, mas agora ele é a voz da angústia e da confusão de todo o povo. As perguntas são de cortar o coração, né? Será que você nos rejeitou para sempre? Por que machucou a gente a ponto de não ter mais cura? É o som de um povo que chegou no limite. O apelo final muda de estratégia. Eles não pedem mais por merecimento porque admitem que não tem nenhum. Em vez disso, eles apelam para a honra de Deus, pedindo que ele não quebre a aliança que fez com o povo para proteger a própria reputação, o próprio nome. E o capítulo termina com um fiozinho de esperança. Apesar de tudo, eles reconhecem que Deus é a única fonte de salvação. E, ironicamente, de chuva. A esperança, por menor que seja, ainda está nele. Essa história de séculos atrás deixa uma pergunta muito forte no ar para a gente hoje.
Em tempos de crise, seja pessoal ou coletiva, como a gente consegue separar a verdade, mesmo que ela seja difícil de engolir, de uma mentira reconfortante, daquela promessa de paz verdadeira que pode, no fim, levar a gente para um desastre ainda maior? É uma pergunta que continua ecoando,